No Brasil não existe racismo no futebol. Isso só acontece lá nos países europeus. Olá, eu sou Léo Sui, editor e um dos criadores do canal F4L e também do projeto Cachorro de Feira, que é voltado para a periferia, onde está mais de 80% da população preta no Brasil. E seja muito bem-vindo a essa pequena resenha sobre racismo no futebol. Mas tudo aqui no Brasil agora é racismo? O maior jogador de futebol do mundo é preto, mas vamos ver se realmente não existe racismo aqui no Brasil. Sim, o Brasil é um país racista. Mas para entender o que acontece hoje, a gente precisa olhar para trás, olhar a história e entender como o futebol se desenvolveu. Em 1863, aconteceu a tão famosa reunião Football Association lá na Inglaterra, onde a playboyzada inglesa criou as regras do que viria a se tornar o futebol. Só que as regras desse esporte foram criadas voltadas para a elite, para os lords ingleses, e não para o povo que acordava cedo e tinha que trabalhar. Ou seja, era um esporte para a elite. E uma das regras do esporte é que esse seria um jogo amador, jamais poderia se profissionalizar, porque a elite não queria se misturar com o povo mais pobre. Então o povo tinha que acordar cedo e trabalhar o dia todo, e a elite poderia treinar e tinha tempo disponível para os seus jogos. Então essa separação se tornou uma das regras. Mas em 1885 o futebol se torna profissional e você pode se adentrar mais a esse universo na série The English Game, que eu recomendo você assistir. Mas o que a gente quer saber é como é que o futebol chegou no Brasil. E também foi pela elite. O futebol chegou aqui no Brasil pelos filhos dos barões de café que foram estudar na Inglaterra, se apaixonaram pelo jogo e voltaram com uma bola, um livro de regras e uniformes debaixo do braço. E aqui no Brasil, quando você separa a elite do povo mais pobre, automaticamente você separa por raça, os brancos e os pretos. E um ponto importante nessa linha histórica é que o futebol chegou aqui no Brasil em 1896, 2 anos depois da abolição da escravidão, e que o Estado não deu nenhum suporte, orientação, direcionamento para todos esses pretos ex-escravos que foram libertos. Ou seja, o que aconteceu? Simplesmente tiraram as correntes, abriram as portas e falaram: pronto, vocês estão livres, pode ir. Se virem. E a inserção dos negros dentro do futebol foi acontecendo por todo o país, mas ficou evidente mesmo no Rio de Janeiro pelo time do Bangu. Os clubes de elite tinham seus times formados por sócios dos clubes, aqueles que podiam frequentar a piscina, podiam frequentar uns salões de festas, ou seja, era apenas para os sócios. O time do Bangu ele veio na contramão disso e trouxe os operários para a formação desse time. E pelos dados históricos, Francisco Carregal foi o primeiro preto a participar de um campeonato oficial aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, pelo Bangu. Até que foi criada uma lei onde se proibia jogadores pretos e jogadores que exerciam as atividades profissional braçal, que colocavam a mão na massa, ou seja, trabalhadores da base. Então isso era uma regra que impedia os jogadores de participarem dos times, consequentemente dos campeonatos. Uma atitude clara de separação racial, mas isso não impediu que os pretos pudessem jogar o futebol. Eles resistiram e formaram ligas amadoras, no São Paulo como a Várzea e no Rio de Janeiro as Peladas. E logo esses jogadores despontaram e chamaram a atenção dos grandes clubes, como foi o caso do Friedenreich, que ele tinha sangue alemão e também sangue preto. Só que algo que chamou muita atenção na época, porque ele alisava o cabelo para parecer menos preto diante da sociedade. E outro caso que chamou bastante atenção também foi de Carlos Alberto, que foi se tornar jogador do Fluminense, e na época ele usava um cosmético, uma maquiagem chamada pó de arroz. Ele passava na pele para ficar mais claro, mas isso evidenciava mais o quanto ele era mais preto do que os outros jogadores. Em 1923 tem uma reviravolta muito grande causada pelo Vasco, que ele criou um time de operários e pretos para disputar o campeonato. E esse time acabou se tornando campeão, só que esse time foi caracterizado, além dos jogadores terem a raça preta, porque eles conseguiam se dedicar tempo integral ao futebol, como os associados do clube, como comerciantes, padeiros, bancavam o salário desses jogadores para se dedicarem exclusivamente ao futebol. E aí os clubes que eram contra os negros forçaram uma regra e impedindo
que o time tivesse jogadores profissionais. Inclusive o presidente da época, ele sugeriu que não se convocasse atletas, jogadores pretos para a seleção brasileira. Mas o futebol resistiu. Em 1933, ele se torna profissional aqui no Brasil, com o Bangu conquistando um título profissional. Aí é muito importante lembrar que as instituições são muito maiores do que as pessoas. Então não é porque na época o clube teve uma atitude racista que isso tem que ficar pela história. O clube é muito maior do que as pessoas que dirigem naquela época ou no momento. Em 1938 tem a primeira convocação de um time, de uma seleção legitimamente que representa o povo brasileiro, com pretos, pardos, mestiços e aqueles realmente jogadores que estavam lá pela sua qualidade e que representavam o povo brasileiro. Então, olhando para a história, não dá para separar a questão social e racial. Elas estão cruzadas. E se tornar um atleta profissional aqui no Brasil, talvez seja uma das únicas oportunidades que o menino preto da periferia tem em transformar a sua vida e transformar também a vida da sua família e mudar a direção de várias gerações. Na época que o futebol chegou aqui no Brasil e pós-escravidão, muitos imigrantes da Europa e da Ásia vieram refugiados aqui para o Brasil. Então vamos entender o que aconteceu. Muitos acabaram prosperando aqui no Brasil. Muitas famílias da Europa, italianas, asiáticas, acabaram prosperando aqui no Brasil. E por que aqueles escravos que foram libertos, que estavam livres para fazer o que quisessem na vida, não conseguiram prosperar tanto quanto essas famílias imigrantes que chegaram ao Brasil? Um dos pontos mais importantes é que os escravos, eles não eram alfabetizados, eles não tiveram acesso à cultura e a conhecimento, coisa que os imigrantes trouxeram na bagagem. E isso faz muita diferença a longo prazo. O conhecimento faz muita diferença para contar a história de um povo. Agora vamos fazer um paralelo com o futebol brasileiro com os jogadores da NBA. Vamos analisar um adolescente preto que se torna um jogador profissional de futebol aqui no Brasil com um jovem preto que se torna um atleta profissional lá na NBA. Qual é a diferença desses dois? Algo simples que difere esses dois jovens. Para se tornar um jogador profissional lá nos Estados Unidos de basquete, para chegar na NBA, ele precisa obrigatoriamente estar numa universidade. Ele precisa passar pela universidade. Coisa que os atletas, os jogadores de futebol aqui no Brasil, muitas das vezes eles largam o ensino e nem se formam no ensino médio. E quando ele se torna um jogador profissional, uma personalidade, essa falta de bagagem faz muita diferença para o direcionamento da sua carreira, para a estrutura familiar e o que ele vai deixar de legado para os próximos jogadores, para toda uma estrutura social. E senão, se você é preto, nunca sofreu racismo ou acha que nunca sofreu racismo, não te isenta de você lutar pela causa contra o racismo. Vou trazer dois exemplos. Pelé e Michael Jordan foram acusados pela comunidade preta por nunca levantar a bandeira contra o racismo. Um dos fatores pode ser que Edson e Michael se tornaram Pelé e Jordan muito novos. E a gente já sabe, principalmente aqui no Brasil, quando você se torna famoso e uma personalidade, você não tem cor. Então talvez eles não mensurassem tanta a importância de lutar por essas causas. Mas a gente precisa analisar também o contexto na época que eles viviam. Então não dá para achar que tudo é mimimi, tudo é uma frescura. Se a gente não for aos extremos, a gente nunca vai chegar a um equilíbrio. Mesmo que você nunca tenha sofrido um ato racista, você nunca tenha presenciado, chamo você para uma reflexão. Quantos treinadores pretos já passaram pelo seu time? Quantos dirigentes e presidentes pretos já passaram pelo cargo no seu time? E a gente pode expandir mais. Quantos narradores, quantos juízes, enfim, se os pretos são mais de 60% da população brasileira, por que eles não ocupam cargos importantes dentro do esporte, dentro do futebol? Então piadas, brincadeiras racistas têm que cair em desuso, porque isso vai refletir muito nas próximas gerações e no legado que nós vamos deixar. Então sempre que tiver oportunidade, vamos jogar à luz a essa pauta, porque ela tem que ser discutida. E as próximas gerações dependem do que a gente fizer hoje. Então eu agradeço se você ficou até o final desse conteúdo, porque já estamos fazendo a nossa parte. Pelo menos começando a ouvir, a discutir, a debater e passar para frente por essa luta. Muito obrigado pela sua atenção e acompanhe os próximos conteúdos.